Bem-vindo à nossa aula sobre raiz da rejeição. Bom, eu montei aqui para vocês uma série de aulas para explicar como é que os comportamentos denunciam a raiz de rejeição estabelecida dentro de nós e na nossa identidade. E olha, você vai ficar surpreso o tanto de comportamento que a gente adota no nosso dia a dia, que contaminam as nossas relações, e a partir do momento que a gente vai identificando, estudando, nós vamos ver que a raiz da rejeição é que nutriu todos aqueles comportamentos. Então, a cada semana eu vou soltar aqui um novo vídeo explicando cada comportamento e como ele se apresenta no nosso dia a dia e como que a gente faz para poder até mesmo eliminar da nossa vida. Vamos lá? Mas afinal de contas, o que é rejeição? Rejeição é um espírito? Rejeição é uma mentalidade? Nenhuma das duas coisas. Rejeição é uma experiência humana comum a todos os homens. E é impossível você passar por essa vida e não ser atingido pelo sentimento de rejeição. Isso tudo acontece porque nós, seres humanos, fomos feitos para ser amados, aceitos e também viver em sociedade. Então, esse é um desejo legítimo da nossa natureza humana, e quando as coisas não saem do jeito que a gente espera, nós acabamos se deparando aí com esse sentimento de rejeição. Eu sei que muitas das vezes, no contexto religioso, a gente até fala, espírito de rejeição. E não, a rejeição ele não é um espírito, não há mesmo nem base bíblica para que a gente fale da rejeição dando esse contexto de espírito. Rejeição é uma experiência comum à vida de todos os seres humanos. Ficou claro para você? E como é que a rejeição surge na nossa vida? A rejeição surge na nossa vida a partir de um simples sentimento. Não é uma consciência, veja só. É um sentimento. Então, para você cultivar a rejeição no seu coração, na sua identidade, basta apenas que você tenha sido rejeitado ou se sentido rejeitado apenas uma vez. E a vida vai dar conta de fazer todo o resto, porque é natural que ao longo da vida, conforme a gente vai ali se socializando, adquirindo a relação entre as pessoas, com certeza a gente vai sofrendo ao longo do caminho as rejeições. Algumas pessoas em maior grau, no caso de abandono, violência, outras em menor grau. Por exemplo, numa correção de um devido comportamento no dia a dia. Bom, mas o que eu quero trazer aqui para você é que a rejeição, ela é um sentimento íntimo, extremamente pessoal, e a rejeição, ela não respeita os limites das boas intenções dos outros para conosco. E o que isso quer dizer, Gi? Quer dizer que você não precisa ter sido abandonado, abusado ou sofrido um grande trauma para se sentir rejeitado. Um exemplo que eu vou dar aqui é o nascimento do irmão mais novo. A gente sabe que quando nasce uma criança nova, o contexto da casa muda, a atenção, logicamente, é voltada toda para a criança, e isso daí pode acarretar num sentimento de rejeição por esse irmão mais velho. Ou seja, aquilo que era para ser motivo de grande alegria para a família, ao mesmo tempo está sendo deixado ali as marquinhas da rejeição inevitavelmente. Você consegue entender? A mudança de casa para uma casa melhor. Uma outra questão também é a mãe que sai para trabalhar e aí a criança precisa ficar com o cuidador, precisa ficar na escola. Aquela criança, ela não consegue entender que a mãe está saindo para trabalhar porque é uma necessidade. A mãe está saindo para trabalhar, mas ela está feliz, ela está se sentindo realizada. Não, a criança vai entender que ela foi rejeitada ou que ela foi abandonada, sendo que na realidade, não é aquilo que está acontecendo. Então, o sentimento de rejeição está relacionado com a perspectiva de interpretação da criança. Você deve estar se perguntando, mas isso só acontece com criança? Não, isso acontece nas nossas relações adultas. Só que quando nós estamos adultos, é natural que a nossa identidade, o nosso senso de valor esteja mais fortalecido. Então, os impactos da rejeição é menor na nossa vida. Mas, se você é uma pessoa insegura, pessoa que não tem o seu senso de valor bem estabelecido, algumas experiências ali de rejeição, pode ser que tenha um forte impacto na sua vida, e aí você tenha que ter um pouquinho mais de trabalho para elaborar isso. Em que período a raiz da rejeição ela começa a se estabelecer na nossa vida? É lá na nossa infância. Por quê? É num período onde a criança está
psico e socialmente insegura e imatura da sua própria identidade, do seu próprio senso de valor, da sua própria importância e do espaço que ela ocupa no mundo, do ser humano que ela é. Então, a raiz de rejeição, ela vai encontrar, digamos assim, um solo fértil no coração dessa criança, um solo fértil na identidade dessa criança. E ao longo dos anos que essa criança vai vivendo, ao longo dos dias que essa criança vai vivendo, e ela vai entrando ali em contato com algumas situações onde ela interpreta que ela está sendo rejeitada, essa raiz de rejeição, ela vai ganhando força. E a raiz da rejeição, ela vai ganhando tanta força, mas tanta força dentro da nossa identidade, ela vai incorporando tanto na nossa perspectiva de quem nós somos, do nosso valor interno, que fica difícil da gente separar o que é um comportamento que está vindo da raiz da rejeição e que é uma característica do nosso ser. Então a gente fica misturando todas essas coisas, achando que nós somos o nosso comportamento, e isso não é uma verdade. E a pergunta que não quer calar: rejeição tem cura? Rejeição, como eu já expliquei aqui para você, não é também uma doença. Se ela fosse uma doença, ela poderia até ser curada, mas não é esse o caso. A rejeição, por ser uma experiência comum na nossa vida humana, é impossível da gente se blindar dela. Mas o que a gente consegue fazer? Nós conseguimos escavar essas camadas da nossa identidade, do nosso coração, encontrar essa raiz da rejeição e fazer uma poda, como se fosse uma poda de baixo para cima, como no caso você vai estar vendo aí aparecendo para você uma ilustração de como funciona. A raiz é a rejeição, o tronco é a mentalidade, as nossas crenças, e tem os galhos aí que são os nossos distúrbios, ou seja, o nosso mau funcionamento psicológico, emocional, social, comportamental, e cada galho produzindo o seu respectivo fruto. E quando a gente consegue fazer essa poda de baixo para cima, o que acontece com essa árvore? Ela começa a perder a força. Essa poda não vai ser feita nem por mim e nem por você. Essa poda, ela vai ser feita pelo seu agricultor, aquele que te formou e conhece cada partezinha do teu coração, cada camada, cada lugarzinho que a raiz da rejeição contaminou dentro de você. Então, papel e caneta na mão, que eu quero que você faça um contratinho assumindo esse compromisso dessa poda. Você vai escrever assim: eu, escreve aí teu nome, convido o meu agricultor, Espírito Santo, para escavar as profundezas do meu coração. Comprometo-me a identificar as raízes e autorizo a poda imediatamente por Jesus. Ok? Eu espero que essa poda seja, na verdade, uma sincera jornada de crescimento, tanto pessoal quanto espiritual, para a sua vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.